Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 10 de abril de 2021. Hoje vamos falar sobre os últimos acontecimentos geopolíticos em relação à Europa, que estão focalizados na Ucrânia, Rússia, Estados Unidos e União Europeia, onde eu estou colocando o título em que a Ucrânia força a entrada na Organização das Nações do Atlântico Norte, ou seja, na OTAN, em inglês NATO, né? O presidente Zelensky, da Ucrânia, pediu que seu país seja colocado no caminho para se tornar membro da Aliança Militar Ocidental. Ele pediu urgência nisso. E também o Zelensky apelou à OTAN e aos principais Estados-membros para que acelerem a adesão do país nessa aliança militar, em resposta ao crescente aumento de forças russas na fronteira do seu país. Inicialmente, eu quero pedir que vocês inscrevam-se no canal, que é muito importante, não sejam indiferentes, é muito importante, ajudem o canal a crescer. Eu quero pedir também que vocês compartilhem com todas as suas redes sociais, peçam também a adesão das pessoas e também que vocês deem um like. Não esqueçam de dar um like, também é muito importante, inclusive para situar dentro do YouTube os meus vídeos. Face aos acontecimentos, à grande movimentação de tropas russas na fronteira com a Ucrânia, tanto na Crimeia como na fronteira leste da Ucrânia, o presidente norte-americano Joe Biden ele prometeu ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky um inabalável apoio dos Estados Unidos à soberania da Ucrânia. Inclusive já determinou que na semana que vem vão entrar dois navios de guerra americanos, para juntarem-se em Odessa aos navios e às forças armadas ucranianas. Então, do ponto de vista dos Estados Unidos, que é quem lidera a OTAN efetivamente, a Ucrânia não ficará sozinha. E avisou, inclusive, a Rússia sobre isso, né? Face a esses fatos, que foram muito divulgados pela imprensa mundial, o presidente Volodymyr Zelensky falou também com o secretário-geral da OTAN, o senhor Jens Stoltenberg, na terça-feira da semana passada. Ele teve essa conversa e pediu que a Ucrânia fosse colocada em um caminho à futura adesão para interromper o conflito de longa duração na região oriental do Donbass. Isso é pelo fato de que a Rússia não vinha cumprindo o cessar-fogo, acertado há mais de um ano, vinha violando o cessar-fogo. E ultimamente a Ucrânia passou a responder também. É claro, leva fogo todo dia e ficar olhando, morrendo soldados ucranianos, a Ucrânia passou a responder. Mas a Rússia tem a seguinte estratégia: ela ataca, daí se você responde, ela vai dizendo, é você que violou. É isso que ele está tentando colocar através da sua propaganda para a Ucrânia, né? Não, você que violou, eu não quero, você que está errado. E ele está dizendo que é a Ucrânia que está violando, quando é o contrário, estão morrendo cidadãos ucranianos do lado da Ucrânia e estão morrendo também soldados ucranianos, né? É um cinismo imoral da Rússia, digna de Hitler, digna de Stalin. Um comunicado que foi divulgado pela presidência da Ucrânia, na sequência desses contatos, afirma que a questão mais urgente em relação à OTAN é a possibilidade de obter o plano de ação de adesão da OTAN, visto como um caminho para uma futura adesão. A União Europeia e o Reino Unido também prometeram apoio à Ucrânia após intensificação militar russa. Mas eu acho que eles não vão colocar essa adesão imediatamente da Ucrânia, porque existem países membros, e eu acredito que a própria Alemanha e a França não querem, porque senão teriam que se envolver no conflito agora. E já estão 7 anos, né, desde 2014, olhando, observando e fazendo muito pouco, né? E o que a Ucrânia tem que fazer efetivamente é exigir, é pedir que, como estava no acordo quando a Ucrânia entregou as armas nucleares, que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, no caso o Reino Unido e a Rússia, defenderiam a Ucrânia em caso de qualquer agressão externa. No caso, um dos signatários do acordo que violou o acordo invadiu a Ucrânia, que é a Rússia. Então ela tem que exigir dos Estados Unidos e tem que exigir do Reino Unido um apoio mais firme, se não em tropas. Eu tenho certeza que quem tem que defender a Ucrânia são os próprios ucranianos, mas tem que pedir armamento para esses países. O presidente Zelensky, acho que demonstrou um grande papel de líder e foi imediatamente ao front fazer contatos com os comandantes e com as tropas, conversar com os soldados nas trincheiras.
demonstrando uma grande liderança. Muita gente, ele é um rapaz novo, né? Deve ter uns 42 anos, mas ele mostrou-se de fato que é um líder e quer liderar essa nação contra a agressão do urso de Moscou. Eu quero que vocês notem o seguinte, eu recentemente fiz uma matéria que o presidente Zelensky estava planejando instalar uma plataforma para discutir a questão da paz na região de Donbás e a volta da Crimeia para a Ucrânia, né? E eu acredito que isso é uma resposta e um teste para ver como Biden iria reagir, é uma resposta a essa plataforma, porque o presidente russo Vladimir Putin já disse que não devolve a Crimeia de jeito nenhum. E vocês podem ver nesse mapa um grande aliado dele, que não é tão grande, mas é a Bielorrússia, porque ele também concentrou tropas e começou a fazer exercícios dentro da Bielorrússia junto com o exército russo, incomodando a Ucrânia nesse sentido. Então, o presidente ucraniano também esteve envolvido essa semana em uma rodada frenética de atividades diplomáticas, enquanto a Rússia aumentava significativamente o número de tropas destacadas para o norte e leste da Ucrânia e para a Crimeia ocupada. O propósito da Rússia na escalada militar não é claro, né? Segundo os analistas ocidentais, europeus, né? Mas muitos analistas também estão preocupados com essa escalada e essa postura em um momento de tensões entre Moscou e Washington, principalmente que o Joseph Biden acusou o presidente russo de estar envolvido na interferência nas eleições nos Estados Unidos, né? E também chamou de assassino, inclusive. Pedidos semelhantes para um caminho para a adesão da OTAN foram feitos por Zelensky também com Boris Johnson. Ele ligou para o Boris Johnson e pediu para ele usar sua influência para isso, na última segunda-feira. E novamente na terça com Justin Trudeau do Canadá. Eles têm bastante influência e eles participam com tropas na União Europeia, apesar de eles não fazerem parte diretamente da União Europeia, mas eles têm tropas lá. E após o apelo do Reino Unido, após o apelo com o Reino Unido, a Ucrânia apelou ao país, né, juntamente com aliados para fortalecer a presença na região, ou seja, que tivessem tropas efetivamente na região. O presidente Zelensky falou que a OTAN é a única forma de acabar com a guerra no Donbás. E isso é um sinal real para a Rússia, o Zelensky disse. E isso deixou, ele disse isso para o Stoltenberg, né, o secretário-geral, mas isso deixou o Vladimir Putin muito incomodado e eles disseram que eles já estavam fazendo manobras, eles manobram as tropas deles dentro da Rússia como eles bem entenderem, mas elas estavam bem na fronteira, né? E eles sempre dizem que eles não são parte do conflito, que quem estão lá são separatistas. É uma grande mentira, né? Quem estão lá são as tropas russas bem treinadas e bem armadas, não tem separatista lá. Se tiver lá dos cidadãos de Donbás mesmo, do lado lutando com os russos, junto com alguns estrangeiros, inclusive tem alguns brasileiros lá, não mais que 2.000 pessoas. Então, mas é uma cantilena, é um discurso montado, preparado, que eles distribuem inclusive para a imprensa internacional, aqui no Brasil, para alguns analistas, né, entre aspas, analistas, porque de analistas não tem nada, o que eles ficam lendo são os press releases que são distribuídos por Vladimir Putin através de suas embaixadas, através dos seus meios de comunicação. E os membros da aliança, inclusive, aí discutiram nessa última quinta-feira essa questão lá na Ucrânia versus Rússia. E apelaram para que a Rússia retire suas tropas, ou seja, volte com suas tropas para trás. Mas a Rússia não negou os movimentos, né, mesmo porque estavam sendo observados por satélites americanos, mas ela insistiu, né, através do porta-voz do Kremlin, que disse que não estava ameaçando ninguém. E esse porta-voz disse na última terça-feira que ainda complementou o seguinte, que a adesão da OTAN para a Ucrânia em nada ajudaria na solução do conflito. Então, na realidade, eles não querem que haja essa adesão, embora que essa adesão aconteceu depois. Mas, enquanto isso, as tropas ucranianas também estão preparadas, chegaram mais tropas já durante esse semestre, isso não dá para negar. Inclusive, tem homens e mulheres, né, tropas femininas, lutando para defender a sua pátria, o que eu acho muito louvável que aconteça e esteja acontecendo isso na Ucrânia. E o problema, acredito que vai ser resolvido.
A pergunta que podemos fazer, que pode aparecer a qualquer um, mas vai ter guerra ou não vai ter guerra? A guerra já existe. A guerra Rússia e Ucrânia já existe desde 2014. Já morreram em torno de entre 14 a 15 mil pessoas. Podemos até considerar esse número de 15 mil pessoas que foram mortas em combate. Então ela já existe. O que está se discutindo na realidade com essa atitude dos russos é se vai haver um recrudescimento dessa guerra, com sérias ameaças, se houver, para a Europa. Né? Porque se ela avançar na Ucrânia, ela vai andar onde? Na direção da Europa. Primeiro Polônia, né? Depois Alemanha e aí o resto da Europa. É isso que a Europa não quer. Mas a Europa tem que pagar um preço. Para isso tem que ajudar a Ucrânia, não pode ficar olhando, como fez até agora, ficou de espectadora. Só sanções são importantes, as até agora, mas vai ter que ter mais sanções. Os russos vão retirar as tropas de lá. Né? A guerra, o recrudescimento, não acredito que haja. Né? Ou seja, o que aconteceu? Uma semana anterior, o presidente Putin fez uma conferência sem o presidente ucraniano, com a Angela Merkel e com o Emmanuel Macron. Ele não queria o Zelensky. Por que ele não queria o presidente ucraniano Zelensky? Porque o presidente Zelensky não capitulou perante a Rússia. Agiu corretamente. Ele não se entregou e não entregou a Ucrânia. Então ele fez uma reunião separada para fazer uma tentativa. Não deu nada. 2 dias depois ele mandou as tropas iniciarem manobras para assustar a Ucrânia e para assustar a Europa, assustar os Estados Unidos. Fazer um teste para o Biden. É isso, na realidade, que talvez o principal, porque o Biden acusou de que a Rússia estava envolvida através de ataques cibernéticos para influenciar nas eleições americanas. Por causa disso que deu aquele palavratório, aquela troca de acusações verbais. Só por causa disso. Então, minha gente, eu acredito que não vai haver guerra. Os Estados Unidos já mandaram, como eu falei, 2 navios de guerra. Semana que vem vão atravessar o Estreito de Bósforo na Turquia e vão entrar no Mar Negro. Na realidade, é uma demonstração de força dos dois lados. A Ucrânia, durante os últimos 6 meses, mandou muitos soldados, muito equipamento também para a fronteira, para reforçar a fronteira. A fronteira está reforçada. E são pessoas treinadas. Hoje todo mundo é treinado pelo exército, mesmo os voluntários. Tem tropas femininas e a maioria são tropas masculinas. E bom equipamento também. Ou seja, se a Rússia tentar alguma coisa, que ela não vai tentar, né, continuar essa guerra de uma maneira mais violenta, vai ter preço para a Ucrânia, mas vai ter preço para a Rússia também. Um preço em vidas, um preço em perda de material muito, muito, muito alto. Né? Não vale a pena isso para ele agora. Mas eles vão devolver a Crimeia agora? Não. Eles estão se antepondo e antevendo ficar contra o que o presidente Zelensky está fazendo numa articulação internacional. Nessa articulação internacional ele está criando o que ele chama Plataforma Crimeia, para, através de meios pacíficos, através de sanções que o Ocidente já faz à Rússia, que o Putin quis levantar, tentou nessa última reunião que ele fez com o Macron e com a Merkel, e não conseguiu. E com os Estados Unidos vai conseguir menos ainda. Então, ele não conseguiu. Então, ele está fazendo uma pressão. É uma pressão, na realidade. Não acredito que vai explodir qualquer aumento da guerra existente lá na região de Donbass, ou mesmo na Crimeia. Vai ficar tudo como está, a coisa vai refluir e as tropas russas vão recuar. É isso que vai acontecer. E vai ficar aquela guerra morna, porque o que os russos fazem é o seguinte: eles sempre, sistematicamente, toda semana, quase todos os dias, violavam o cessar-fogo, trazendo mortes para a Ucrânia, para o lado ucraniano. Sempre. E quando a Ucrânia resolveu responder, começaram a responder, umas 2 semanas mais ou menos, a Ucrânia, alguns ataques deles, ela está respondendo. É um duelo de artilharia, na maioria das vezes, que acontece de ambos os lados. Ou com armas leves, quando estão muito próximo das trincheiras. Mas são coisas passageiras durante a madrugada, normalmente.
Mas isso está trazendo um preço alto para a Ucrânia, em vidas de civis e em vidas de militares. Só que eles invertem o discurso. Padrão comunista, padrão soviético russo, eles passam a mentir. A Ucrânia está violando. Eles provocam, a Ucrânia responde, eles não, quem violou foi a Ucrânia, quem violou foi a Ucrânia. Aí diz o Putin, se acontecer alguma coisa lá, eu vou intervir para proteger os cidadãos russos que estão lá. Os únicos cidadãos russos que tem lá, de fato, né, são as tropas russas, os 37 mil soldados russos que estão dentro do Donbass, sem insígnias russas, mas dizendo que são separatistas. Mentira, não são separatistas. Então, esses são os únicos cidadãos russos que estão lá. Aí tem os outros cidadãos russos. O que ano passado o Putin fez? Ele determinou uma lei que iria distribuir em Donbass passaporte para todo mundo, passaporte russo, para todo mundo ser cidadão russo. Aí todo mundo aceitava, porque não aceitar também pega mal. Ia ser visto de um modo diferente. Deu passaporte russo para todo mundo. Então, é claro, ucranianos que estão lá, deu passaporte russo, vai lá defender não os interesses de cidadãos, mas os interesses dos passaportes russos. Isso é uma falácia para possibilitar uma invasão ou uma anexação, que também não vai acontecer. Não vejo que isso vai acontecer agora. E aí ele distribui esse discurso para a sua imprensa domesticada, amestrada, de baixo nível, mesmo que tenha alguns comentaristas que se julguem, alguém julgue de alto nível, não o são, porque não tem fatos históricos, distorcem fatos históricos, recebem um press release da Rússia, né? Aquilo que o presidente Putin já fala, ele e os principais detentores do poder do Kremlin, junto a ele, que falam, e eles começam a repetir, não é nem análise, é aquela cantilena e muitas mentiras de fatos históricos e dados que não existem e nunca existiram. Né? Eu vou, inclusive, fazer um vídeo, não vai ser o próximo, mas daqui a alguns vídeos, sobre a história. Né? Sobre a história de como surgiu a Rússia, o que era a Ucrânia, né? Toda essa situação. Talvez, espero que não seja muito longo, talvez eu faça, se for ficar muito longo, eu vou fazer em 2 vídeos. Mas é importante para desmistificar a mentira de que Kiev era Rússia, de que a Ucrânia toda era Rússia. Essa mentira tem que ser desmistificada, que ele está fazendo agora através dos seus pseudo-repórteres amestrados divulgar pelo mundo inteiro. Obrigado a todos, obrigado por assistirem o meu vídeo. Eu peço a vocês que inscrevam-se no canal, é muito importante, não se omitam, por favor, inscrevam-se no canal, divulguem nas suas redes sociais, participem comigo, fortaleçam o canal, vocês aqui vão ter notícias sérias e a verdade, nós mostramos a verdade, não mentimos. E divulguem nas suas redes sociais e deem o like, principalmente, que me ajuda perante o YouTube também. Obrigado a todos, paz e bem.